No coração da história sagrada há um momento que não pode ser esquecido. Uma cena breve, mas eterna. Um episódio simples, que contém a força de um trovão. O menino e o templo. Assim começa o relato que ecoa pelos séculos. Imagine Jerusalém, a cidade viva, cheia de vozes, de passos apressados, de famílias em festa. O perfume dos sacrifícios se mistura ao incenso do templo. O som de salmos sobe como muralhas de adoração. É a Páscoa, a grande celebração do povo de Deus. E no meio daquela multidão, um garoto, 12 anos apenas, um menino entre homens. Frágil aos olhos humanos, mas carregando dentro de si o peso da eternidade. Quem poderia imaginar? Quem ousaria prever que entre mestres e doutores da lei, aquele menino falaria e todos se calariam? Não era apenas curiosidade infantil, não eram apenas perguntas inocentes. Era a voz do céu rompendo o silêncio dos homens. Um menino no templo. E o templo, pela primeira vez, se dobrava diante de um menino. Este é o início. O princípio de uma revelação que mudaria tudo. Porque o Filho de Deus, mesmo em juventude, já mostrava ao mundo: o meu lugar está aqui, nos negócios de meu Pai. Mas antes que essas palavras fossem ditas, um drama se desenrolaria, um conflito humano, uma busca aflita. E é aí que a história toma forma. Jerusalém respirava festa. A cidade estava cheia, as ruas tomadas por peregrinos vindos de todas as partes. A cada esquina, vozes ecoavam, salmos eram entoados, famílias se reuniam em torno da tradição da Páscoa. Era um tempo de celebração, mas também um tempo de distração. No meio da multidão, porém, havia silêncio. Um silêncio diferente, oculto entre as conversas, escondido entre o tumulto. O silêncio da revelação que estava prestes a acontecer. Entre tantos rostos, um menino, de apenas 12 anos, pequeno, comum aos olhos humanos, invisível aos apressados. Mas dentro dele ardia um fogo que ninguém podia apagar. Quem poderia imaginar que, em meio a tantos mestres, seria a voz de uma criança a expor a sabedoria do Altíssimo? Quem ousaria prever que um garoto, ainda sem barba no rosto, faria os sábios se calarem em espanto? O templo, que sempre fora palco de debates, agora se tornava testemunha de algo maior. Não era um mestre que falava. Não era um ancião respeitado. Era um menino que já trazia a eternidade nos lábios. Os doutores escutavam, admiravam-se, e cada resposta dele parecia atravessar suas certezas como espada afiada. Como pode um menino possuir tamanha sabedoria? Como pode uma criança compreender o que estudiosos levaram anos para aprender? Não era apenas conhecimento, era autoridade. Uma autoridade que não vinha da terra, mas do céu. E o improvável acontecia diante de todos. A infância encontrava a eternidade, e é nesse instante que a narrativa dá sua virada. Pois o menino não estava perdido, ele estava exatamente onde deveria estar. Enquanto seus pais buscavam aflitos, ele já tratava dos negócios de seu pai. É aqui que a história deixa de ser apenas memória. Torna-se confronto, torna-se correção, torna-se chamada. Porque a pergunta não é apenas onde está o menino? A pergunta é onde está o seu coração? E assim, ano após ano, os pais de Jesus subiam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Era o costume daquele povo, era a tradição estabelecida na lei de Moisés que ordenava ao povo celebrar a libertação do Egito. Maria e José, fiéis à sua fé, obedeciam. Quando o menino completou 12 anos, idade em que passava a participar mais diretamente da vida religiosa, levaram-no com eles à celebração. As ruas estavam cheias, os cânticos ecoavam pelas casas, a cidade pulsava em adoração. E terminados os dias da celebração, regressaram para casa e não perceberam que Jesus não estava na caravana de volta.
Primeiro perguntaram aos companheiros de viagem, depois entre os parentes, entre os conhecidos, entre os vizinhos de fé. Mas ele não estava lá. O coração da mãe se apertou em angústia. O olhar do pai buscava em vão, e quando já não havia sinal dele, voltaram a Jerusalém, aflitos, tomados pela dor da perda. 3 dias de procura, 3 dias de silêncio, 3 dias de perguntas sem resposta. Então, o encontraram no templo, assentado entre os doutores, ouvindo, perguntando, respondendo. Todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência. Ficavam perplexos diante da clareza de suas palavras, surpreendidos com a sabedoria que não se aprendia nos livros, mas fluía como água do trono eterno. Ao vê-lo, sua mãe disse com a voz trêmula de dor e alívio: Filho, por que nos fizeste assim? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Palavras que ecoaram como trovão dentro do templo. Palavras que atravessaram a alma de sua mãe. E aquilo que ele revelava era maior do que o mundo podia compreender. E seus pais, porém, não alcançavam o sentido das palavras que ele lhes dizia. Então Jesus desceu com eles e voltou para Nazaré e foi obediente. Sua mãe, em silêncio, guardava cada lembrança no coração. E assim crescia Jesus, em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Este é o relato, este é o capítulo. Uma cena breve, mas eterna. O momento em que um menino se revelou como filho. O instante em que a obediência brilhou mais do que a festa. E a voz de Deus, por meio de lábios jovens, que lembrou ao mundo: O meu lugar é na casa do meu pai. Então, Maria e José ouviram e, sem entenderem plenamente, guardaram aquelas palavras no coração. E o templo ficou para trás. A multidão se dispersou, e a estrada para Nazaré se estendeu diante deles. Não havia perguntas, não havia explicações, apenas silêncio. Maria caminhava confabulando em si mesma. Relembrava cada detalhe, cada expressão, cada palavra dita por Jesus. Guardava dentro do coração aquilo que ainda não compreendia. E José, em silêncio, também meditava. Não havia respostas fáceis, não havia como entender plenamente. O filho que voltava com eles já era maior do que qualquer pensamento humano. E Jesus caminhava obediente, submisso, sereno. Não dizia nada, não se justificava, apenas andava ao lado de seus pais, em silêncio, mas com o coração cheio do discernimento do Pai. O caminho de volta foi marcado pelo peso da revelação. Foi marcado pelo silêncio que fala mais do que 1000 palavras. Um silêncio que dizia: a missão já começou, e é aqui que a história nos alcança. Porque quantas vezes nós também caminhamos em silêncio, sem compreender o que Deus está fazendo? Quantas vezes a vida parece um deserto onde não ouvimos respostas, mas precisamos continuar andando? Maria e José não entendiam tudo, mas confiavam. Nós também não entendemos tudo, mas precisamos crer que o Pai tem o controle. A maioria de nós busca a presença de Deus apenas nos dias de angústia, quando já nos sentimos perdidos, quando não vemos saída. Mas a lição dessa estrada é clara. Não espere o desespero para buscar o Pai. Viva na presença todos os dias. Permaneça na casa de Deus sempre, e não apenas quando as dores da vida apertarem. Agora escreva nos comentários: quero permanecer nos caminhos do Pai. Essa será a sua declaração de fé e pode inspirar outros a confiar mesmo no silêncio. E se esta mensagem edificou sua vida, deixe o seu like agora mesmo. Esse simples gesto fortalece este canal e ajuda a palavra a alcançar ainda mais vidas. Inscreva-se e ative o sino para não perder as próximas mensagens que vão edificar sua fé.